Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o deputado federal André Janones trata de um assunto muito sério aqui com vocês no dia de hoje e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e nos ajudassem a replicar essa mensagem. Todo mundo sabe, veio aí à tona essa semana, né, agora de forma oficial, porque a lei começou a vigorar e eu estou aqui com a lei em mãos, porque a gente trabalha com muita seriedade, responsabilidade com aquilo que a gente divulga. Agora, oficialmente, Jair Bolsonaro determinou aí, de forma indireta, o fim do auxílio emergencial no nosso país. Então ele, como o atual presidente da República, ele teria o poder de optar para que o auxílio continuasse após 31 de dezembro, mas não, é oficial. Eu não preciso aqui falar, vocês sabem que a gente tem autoridade para falar sobre esse assunto. Eu fui uma das vozes em defesa do auxílio emergencial no nosso país, lá no Congresso Nacional. Nunca divulguei nenhuma fake news, tenho zelo com o que eu divulgo, por isso eu estou aqui com a lei nas mãos, tá? E a lei fala aqui, um auxílio devido ao estado de emergência pelo qual o nosso país passa até dezembro. É preciso saber diferenciar auxílio emergencial de auxílio Brasil. O auxílio emergencial, ele acaba no nosso país em dezembro. Bolsonaro determinou o fim do auxílio emergencial. Eu falei para vocês que eu ia em busca de solução, que eu ia buscar de alguma maneira uma saída para isso, para não desamparar os que mais necessitam. Por isso eu me reuni aqui com o Lula, porque não existe autoridade maior no nosso país para falar sobre povo, sobre combate à fome, sobre enfrentar a miséria de frente, do que esse que está aqui ao meu lado, que é o nosso presidente Lula. Ele tem autoridade para falar sobre Bolsa Família, sobre combate à fome, sobre acabar com a miséria no nosso país. Acho que se tem alguém que tem autoridade para falar sobre isso, está aqui do meu lado, eu vou passar a palavra para ele e espero que ele nos ajude aí, que ele possa tranquilizar, Lula, esses milhões de brasileiros que estão aflitos com essa notícia, essa confirmação de que Bolsonaro pretende pôr fim ao auxílio emergencial no país. O Bolsonaro fez uma bobagem muito grande. Quando ele fez a PEC para criar o estado emergencial, para poder criar o auxílio emergencial, o que ele fez, na verdade? Ele disse que o auxílio emergencial era uma ajuda que ele ia sair de R$400 para R$600 até dezembro. Isso é o que está na lei, isso é o que foi aprovado, isso é o que os deputados votaram. Ou seja, depois ele percebeu uma coisa grave, ou seja, que qualquer pessoa séria, e no caso a nossa campanha, ganhasse as eleições, que a gente não podia tirar o auxílio emergencial. A não ser que você criasse uma outra coisa que fosse melhor do que isso, ou que você gerasse emprego para todo mundo. Ele então percebeu a bobagem que ele fez, ele agora está apavorado, tentando dizer para a sociedade que não, que vai continuar, que vai continuar. Mas se ele quisesse que continuasse, ele não teria feito só até dezembro. Ele teria feito 100 dias para acabar, ou fizesse como nós fizemos quando criamos o Bolsa Família, ou seja, vai acabando na medida que a sociedade vai arrumando emprego, na medida que as pessoas vão melhorando de vida. Então eu penso que nós temos que dizer uma coisa alto e bom som. Enquanto você não acabar a miséria desse país, enquanto você não acabar com a fome desse país, não tem como você acabar com o auxílio emergencial. Não existe possibilidade, ou seja, você pode inclusive criar uma convulsão nesse país se você for tirar o pouquinho de possibilidade que esse povo tem. Só para você ter ideia, eu fui a Fortaleza, fui a Teresina, fui a Campina Grande, e nos meus discursos eu tenho dito para o povo o seguinte: olha, vai cair um dinheirinho na sua conta do auxílio emergencial. É um fundo que foi criado com objetivo eleitoral, porque o Bolsonaro poderia ter criado isso há 6 meses atrás ou 1 ano atrás. Não, ele deixou para criar perto das eleições, que é para poder garantir, sabe, uma ajuda na campanha. Se esse dinheiro cair na sua conta, pegue. Pegue e coma, porque senão o Guedes toma. Essa é a lógica. Ou seja, quando chegar em dezembro, o povo já votou, então está tudo resolvido, acabou o fundo emergencial. E nós temos que dizer alto e bom som para o povo brasileiro: não há como acabar com o auxílio emergencial sem que a gente recupere a economia brasileira, sem que a gente gere emprego, sem que a gente resolva o problema da fome que tomou conta do nosso país, que envolve 33 milhões de pessoas, e mais ainda, que envolve 105 milhões de pessoas que estão com algum problema de insegurança alimentar. Pessoas que não comem as calorias e as proteínas necessárias, e está assim de gente nesse país. Então é isso que eu posso dizer para vocês. A única possibilidade do auxílio emergencial continuar
é a gente ganhar as eleições e fazer aquilo que o povo espera que a gente faça, respeitá-los. Tá feito o compromisso, agora eu preciso muito que vocês nos ajudem compartilhando. Prestem atenção nessa fala. Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial no nosso país, ele acaba dia 31 de dezembro, né? E o Lula está aqui garantindo a vocês, garantindo ao povo brasileiro que o auxílio ele vai trazer de volta o auxílio emergencial a partir do ano que vem na presidência da República. A gente precisa que vocês levem essa mensagem adiante. Compartilha nos grupos de Facebook, grupo de compra e venda, WhatsApp. Viraliza muito esse vídeo, porque a gente precisa fazer essa mensagem chegar nos 4 cantos do país. Essa é a informação. Lula é o único que garante o auxílio emergencial no nosso país. Não existe outro candidato que fez essa garantia até aqui, que assumiu esse compromisso. Outros agora estão dizendo, mas com o poder de garantir que ele continuasse, não fez como o atual presidente. Então, peço que vocês, usar a expressão aqui que eu sempre uso, senta o dedo aí, compartilhe essa live pelos 4 cantos do país, para a gente fazer com que chegue em cada um dos brasileiros. E Lula, aproveitar e deixar uma mensagem sua para os pais brasileiros aí que estão lutando tanto para colocar comida na mesa. Juliano, é tão importante a gente dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo o seguinte, é que não tem explicação para que um país do tamanho do Brasil tenha gente passando fome. Não existe explicação para você ver uma mulher na fila do açougue pegando um osso, ou para você ver as pessoas pegando lixo para comer, ou para você ver as pessoas na rua com um papelzinho escrito pedindo comida, dizendo que está com fome, e com criança, coisa que a gente não via há muito tempo. Ora, não tem explicação, veja, o Brasil é o 3º produtor de alimento do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Ou seja, o Brasil é o que produz mais carne no mundo, exporta quase tudo. Então, qual é a explicação do povo não ter o que comer? É que o governo percebe que o povo não tinha dinheiro para comprar. Ele resolveu, então, adotar o auxílio emergencial. Mas acontece que também caiu a produção agrícola no campo, porque o pequeno e médio produtor não estão recebendo o auxílio necessário, o Pronaf não atendeu para as pessoas poderem produzir mais feijão, mais arroz, produzir mais chuchu, mais pimentão. Então, o que está acontecendo, na verdade? Nós precisamos voltar a compreender que é preciso um conjunto de políticas públicas que envolvam o pequeno produtor rural, o microempreendedor na cidade, o trabalhador que está desempregado. Precisa envolver todo mundo para que a economia volte a funcionar. Janano, uma coisa importante, quando nós criamos o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa de distribuir dinheiro só. O Bolsa Família tinha condicionante para que a mulher, primeiro a gente deu o cartão para a mulher, porque a gente achava que a mulher tinha mais responsabilidade do que o homem. Citar aqui também que o Bolsonaro negou o auxílio em dobro para mães solos e que a gente está nessa luta. E para o pessoal que está no Cade Único também. É um absurdo, veja. Então a gente passou a dar o cartão para a mulher. Segundo, a gente exigia que as crianças estivessem na escola. Se as crianças não estivessem comparecendo na escola durante um período, a mãe perderia. A gente obrigou que as mães dessem vacina nas crianças para poder garantir a saúde, e a gente ainda garantiu que a mãe fizesse os exames pré-natal se ela tivesse estado de gestação. Ou seja, não era um programa só de distribuir um dinheirinho, era um programa para cuidar da pessoa, para cuidar da mulher, para cuidar das crianças, para cuidar do homem. Bom, ao mesmo tempo, é importante lembrar que foi gerado 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. É importante lembrar que a agricultura familiar produzia comida de sobra nesse país. Então, ou seja, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Então, o que não acabou foi o preconceito contra os mais pobres, de Paulo Guedes dizer em várias entrevistas que se desse R$600 para o povo não ia querer trabalhar, como se a gente fosse um bando de vagabundo. Quando nós criamos o Bolsa Família, o que eles diziam? Que o povo era vagabundo. Chamou de Bolsa Farelo. O Lula, ao invés de estar dando dinheiro para o povo, devia estar fazendo estrada. Eu falei, o dia que o povo comer cimento, sabe, eu vou fazer a estrada. Primeiro tem que dar feijão, arroz, farinha, pão para o povo comer. Quando o povo estiver bastante robusto, bastante forte, aí sim esse povo vai trabalhar, vai sobreviver com dignidade. Porque no fundo, o que o povo precisa e o que o povo quer é viver e cuidar das suas famílias com o suor do seu próprio trabalho. Ninguém quer viver a vida inteira dependendo do Estado, dependendo de uma prefeitura. Acontece que essa gente não tem
nenhum amor pelo povo. Essa gente não respeita o povo, essa gente utiliza o povo de forma, sabe, mais grosseira possível em época de eleição. É a história do Brasil, não é uma coisa que está acontecendo agora, não. Agora está mais sofisticado, porque agora, sabe, além do Bolsonaro ter criado uma PEC para criar um estado emergencial, sabe, e para poder garantir o auxílio emergencial, ele só garantiu até dezembro, porque depois de dezembro acabou os interesses eleitorais, então o povo pobre que continue passando fome. Você acha que o Guedes tem alguma preocupação com o povo pobre nesse país? Aliás, acho que o Guedes nem sabe que tem pobre. Ele nem sabe, porque, sabe, ele vive trancado lá no Ministério da Fazenda, quando sai para esse aeroporto, vai não sei para onde. Reclamou que a doméstica está viajando para Disney. Não. É o preconceito. Não, e o Bolsonaro disse que as pessoas que moram, sabe, em quilombo são pesados em arroba. Ou seja, o desprezo é total e absoluto e eles só utilizam isso em época de eleição. Eu, durante muito tempo, eu dizia que o povo pobre era tratado como se fosse papel higiênico. Sabe, usa na hora que precisa e depois joga fora e não dá a menor importância para o povo pobre, quando o povo pobre tem que ser muito respeitado. Nós temos que tratar as pessoas mais humildes com muito carinho, com muito amor, sabe? Porque é essa gente, sabe, que gosta do Brasil, é essa gente que é brasileira nata, é essa gente que produz para o Brasil. E, lamentavelmente, a gente teve uma chance de melhorar. O Brasil saiu da 13ª economia para a 6ª economia do mundo. O Brasil passou a ser respeitado no mundo inteiro. O Brasil passou a ser olhado com muito respeito pelo mundo inteiro. E tudo isso acabou. Acabou por conta das mentiras, acabou por conta do preconceito, acabou por conta da fake news, acabou por conta da grosseria e da irresponsabilidade, sabe, desse atual governo. Ô, Janone, você é um companheiro mineiro de Tuiutaba. E mineiro é um povo muito sensível. Ou seja, você imaginar que um presidente da República, sabe, não teve uma única lágrima derramada, sabe, com 680 mortes de brasileiros e brasileiras pela Covid. Ele nunca visitou, sabe, a quantidade de centenas de crianças órfãs que perderam pai e mãe por conta do Covid. Essa gente nem se preocupou, sabe, com as vacinas. Mentiram, tentaram fazer uma fábrica de corrupção. Então eu penso que o povo brasileiro precisa ficar muito esperto, muito maduro, muito consciente. E eu vou voltar a repetir, se cair um dinheirinho na sua conta, você pegue. Pegue, compre o que comer, compre o que dá de comer para os seus filhos. Agora, quando chegar na época da eleição, você sabe o que fazer. Ou seja, essa gente que está destruindo o Brasil nunca mais precisa ser eleito nesse país. Com Lula, o auxílio emergencial passa a existir no país no próximo ano. Com o Bolsonaro, acabou o auxílio emergencial. E se o povo quiser, vai ter que ficar só com o Auxílio Brasil, que ele chama de Bolsa Família. E mais ainda, Jonano, faz 2 anos que nós temos um projeto de lei dentro do Congresso Nacional garantindo um Bolsa Família de R$600. Sabe? Faz 2 anos já que está no Congresso Nacional, para que a gente possa garantir que efetivamente o povo mais humilde, o povo mais necessitado vai ser cuidado. Porque é para isso que a gente tem que disputar a eleição. Não é para governar, é para cuidar do povo. O único sentido é você cuidar do povo, cuidar dos mais necessitados, cuidar das crianças, cuidar daqueles que levantam de manhã e não tem um pão para tomar café. Eu conto sempre a seguinte história, Janone. Eu fui comer pão pela primeira vez na minha vida com 7 anos de idade. Tá? O meu café da manhã era uma cuia de farinha. Você sabe o que é cuia? É um coco partido no meio. Tá? Era uma cuia de farinha com café preto. Tá? Eu só fui comer pão com 7 anos de idade quando eu saí de Pernambuco. Então, eu fico pensando que hoje, 72 anos depois, ainda tem criança que não pode tomar um café de manhã, que não pode comer um pão com manteiga, que vai dormir sem poder tomar um copo de leite. Num país do tamanho do Brasil, com a riqueza do Brasil. Ora, se nós podemos acabar com a fome, e ela acabou, foi reconhecida pela ONU, significa que o Brasil não precisa ter fome. Se tem fome hoje, é por conta da irresponsabilidade das pessoas que governam o Brasil. Lula, a gente volta a qualquer momento com mais informações, só quero finalizar, Lula, dizendo o seguinte, encher a boca para falar povo em época de eleição
todos fazem. Agora só tem moral para falar em povo, para olhar nos olhos de vocês e fazer um compromisso como esse, né, de acabar com a fome, de lutar pelo auxílio emergencial, de garantir o auxílio emergencial, quem fez uma vida inteira pelo povo, como o Lula que está aqui do meu lado. Por isso que a gente buscou ele para poder entregar essa solução para vocês, porque eu vi o desespero de milhões de pessoas pelas redes sociais, no boca a boca, né? Olha, o Bolsonaro vai acabar com o auxílio emergencial. Eu falei, eu preciso buscar a solução com quem sempre foi povo, com quem é povo, com quem dedicou a sua vida, a sua existência a acabar com a fome nesse país e melhorar a vida dos mais pobres, que é essa pessoa que está do meu lado. É importante reiterar, está na lei que aprovou o auxílio emergencial, o fim dele em dezembro. Está na lei. Portanto, significa que somente uma pessoa comprometida com o povo como nós é que podemos garantir ao povo que a gente não acabará o auxílio emergencial, porque só pode acabar quando acabar com a fome do povo e com a miséria do povo. É isso. É isso. Então a gente volta a qualquer momento ao vivo com vocês. É o meu último pedido para compartilhar muito essa live, mas principalmente nas outras redes, em todos os canais de comunicação, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook de compra e venda, que vocês possam compartilhar bastante e no boca a boca também, porque do lado de lá, né, tem muita maldade, tem a vontade de ferrar com os mais pobres e a gente precisa da força de vocês para fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Juliano, era importante dar um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, que é o seguinte: amanhã é Dia dos Pais. E é muito triste você saber que milhões de pais nesse país amanhã vão estar com seus filhos e possivelmente muitos não terão feijão com água para colocar no fogo. Muitos não terão. Eu lembro quando em São Caetano eu morava, eu estava desempregado em 1965. Eu lembro quando a minha mãe ficava na beira do fogão com 8 filhos sem ter feijão para colocar no fogo. E a minha mãe falava, amanhã vai ter, amanhã vai ter. Então eu queria dizer para você, sabe, que está nessa situação de desespero, que não perder essa esperança, que não perder essa fé. A gente tem que acreditar que a gente vai melhorar esse país. Porque se a gente não acredita, a gente não luta. Se a gente não acredita, a gente não consegue construir força interior dentro da gente para sobreviver. E eu acho que não tem nada impossível. Sabe, tudo aquilo que a gente quiser, a gente pode construir. Então, você não, pelo amor de Deus, não fique desesperado porque a situação tá ruim. Sabe, você tem que acreditar que vai melhorar. E eu quero desejar para vocês, bom Dia dos Pais, sabe, que Deus abençoe cada homem, cada pai, cada filho, sabe, porque nós precisamos de muito carinho, de muita fraternidade, de muito amor para sobreviver nesse mundo conturbado que esse governo criou para nós. Obrigado, Lula. Obrigado a todos vocês. A gente volta a qualquer momento e vamos levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis. Um abraço, tamo junto. A gente volta aqui a qualquer momento com vocês. Só mais uma coisinha aqui rapidinho. As próximas lives, as próximas interações que o Lula for fazer com vocês, a gente vai inclusive ler muitos comentários, muitas mensagens, abrir canais para que vocês possam participar também. Ele tem um país inteiro para cuidar, a agenda hoje está muito cheia, mas na próxima a gente vai interagir. Explica uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo. Por que mineiro fala, espere mais um pouquinho, faça mais um tiquinho? O AI, né? Tudo que vai dar um endereço é pertinho, é logo ali e no fim das contas é longe, mas o importante é que é o que está perto, Lula, é da gente libertar o nosso país do bolsonarismo, da gente salvar a democracia e principalmente da gente matar a fome de quem tem fome e fazer pelos mais pobres, e a gente tem certeza que aí sim está pertinho, está logo ali com o senhor assumindo a presidência em janeiro do próximo ano. Um abraço, gente. Tamo junto, fica com Deus.